natural, né? Se não existisse menstruação, teria que ter outra forma da mulher ovular, né? E tudo mais, sem menstruar, né? E aí, como é que seria? Sem óvulos, sem reprodução, né? Mas se bem que eu também acho, viu? Eu também não Porque a gostava, pessoa não. pode ter resolvido assim, tá, agora eu quero ovular porque eu quero ter filho. Mas não. Pra quê, né, Ana? É verdade, eu também não gostava. Mas dos males o menor, né? Gente, seguinte. Hoje a gente tem apresentação de trabalho, só que antes da apresentação dos trabalhos, eu queria só ver com vocês uma coisa aqui, quer ver? Deixa eu só pegar aqui rapidinho, tá? Só um minuto. Vamos lá. 7º ano, tá? Aqui. Não é esse. 7º ano. Aqui. Achei. Muito bem. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Eu já tive essa conversa com vocês. Fiquei um tempão falando sobre isso, mas parece assim que não entra na cabeça desse povo, sabe? Não sei o que que acontece, tá? Que é o seguinte, olha aqui. Primeiro, chega para quem a programação da semana? Chega direto para vocês Mãe, mas não minha. ou chega para a mãe? Para a mãe. Chega pra mãe. Chega pra minha mãe, mas eu uso o WhatsApp dela, então chega pra mim direto também. Então, é verdade. Tá. Então, alguns chega direto e alguns a mãe é que recebe, tá? E quando aqueles que a mãe recebe, quando a mãe recebe, ela faz o quê? Ela encaminha. Ela encaminha pra nós. Ela encaminha para vocês. Encaminha. E o que é? Tá, e daí o que é que vocês fazem? Eu leio tudo. Eu leio tudo, eu vejo tudo. Eu leio tudo e se tem uma tarefa fácil, eu já faço. Eu leio tudo e se tem uma tarefa fácil, eu já faço. E depois que leu tudo, lembra o que tem ali depois? A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes eu volto, às vezes eu volto, depois eu vejo de novo. No dia que tem a aula, eu releio o planejamento para ficar meio que já em dia. Para saber o que vai ser, né? Tá. Porque olha aqui, ó. Ó. Aqui eu botei assim, ó. Olá, turma do 7º ano, abaixo programação para a semana. Durante essa semana e na primeira aula da próxima, os alunos estarão apresentando seus trabalhos sobre adaptações de seres vivos. Aí, terça-feira, quem vai apresentar, quarta-feira, quem vai apresentar, e depois eu botei no Classroom, será postado um exercício avaliativo sobre evolução e adaptação dos seres vivos, que deverá ser entregue até o dia 26 do 8, tá? Aí, o que acontece? Eu recebo por e-mail um exercício que está lá no Classroom, que já foi até corrigido em sala, gente. Eu lembro. Eu tinha me confundido nisso porque você mandou um áudio falando que não sei quem tinha mandado por e-mail. Eu falei, ué, mas ela já mandou? Eu fiquei meio bugada aí, bugou. E não é. E outra coisa, primeiro que coisa que está lá no Classroom é para ser postado lá. A Helena e a Evelyn já ensinaram isso, já botaram tutorial sobre isso no grupo. Então, gente, vocês têm que se organizar melhor. Quando é para mandar por e-mail, eu digo lá no planejamento, mandem por e-mail, certo? Outra coisa, tem que mandar o que é para ser mandado, né? Não o que já foi até corrigido em sala de aula. Certo? Então, eu acho que está faltando organização.
sabe? De saber, de prestar atenção na aula, já foi corrigido, sabe? Então, tomem cuidado com essas coisas, tá? Lá no Classroom, tá lá o exercício, certo? Foi postado já, acho que já está aberto até, né? Já abri, acho que abriu ontem, certo? E aquele exercício é para vocês responderem lá, e deixar lá no Classroom respondido, tá? Porque é lá que eu vou corrigir, é lá que eu vou devolver para vocês com nota, certo? E é lá que vai ficar registrada essa nota de vocês, certo? Todo mundo entendeu? Sim, prof. Tá? Então tá bom. Seguinte, então vamos começar a apresentação. As apresentações hoje são da Helena, do Kian, né? Helena, a equipe do Kian, a equipe do Bernardo e o Arthur, certo? Então vamos começar pela Helena, certo? Bora, Helena! Chegou a tempo, Helena. Cheguei, né? É que ela tinha ido no banheiro, né, professor? Aí a gente mandou mensagem mandando a gente mandar esperar ela. Certo. A gente vai apresentar o PowerPoint. Certo. Pode colocar, então. Ô, professor, uma dúvida. Quando eu for apresentar o trabalho, precisa estar com a câmera aberta? Não. Quando elas estiver... Mas tu pode ficar com a tua câmera aberta apresentando. Olha como é que elas vão apresentar, tá? Muito bem. Tem algum modo para apresentar que eu fique, tipo, só mostrando PowerPoint e não tenha que ficar, tipo... O quê? Vocês aparecendo, é isso? Tu pode botar aqui, Helena, ó. Tu vai aqui, ó, apresentar agora. Deu, prof, eu consegui. Aí, tela inteira, tá? Tá, vamos lá. Então, o nosso trabalho é sobre a migração das borboletas monarcas e... Primeiro eu vou explicar o que é migração. Então, para a evolução, os eventos migratórios, eles acontecem, colaboram com a genética, ou seja, eles vão passar essa, digamos, não habilidade, mas, tipo, esse costume de migrar vai da genética para a genética, né? E daí tem umas adaptações que acontecem para o animal poder migrar e tal. E a migração é basicamente o deslocamento em grupo de uma espécie. E acontece... A maioria das espécies tem um negócio que acontece... Um negócio não. A maioria das espécies migra em determinadas, estações do ano. E faz parte do ciclo de vida do animal. Então, é uma coisa muito normal. E cada espécie tem sua razão, e, enfim. No nosso, a gente vai explicar o porquê. Então, e no nosso caso, são as borboletas monarcas. A gente escolheu porque é um animal muito bonito, e a gente achou que ia ficar um trabalho legal, interessante. É um animal que a gente conhece. A estética do trabalho também, a gente pensou, pô... A gente conhece muito o animal, só que a gente não sabe muito bem das características dele. Então, a gente achou super legal a gente fazer um trabalho para mostrar mais sobre, sabe? Bem legal. Então, vamos lá. Tá, eu vou falar primeiro quem são as borboletas monarcas. Primeiro eu vou começar falando das características físicas, que nas fotos aí dá pra perceber que elas são alaranjadas e tem essas listas pretas que, na real, são as veias delas. E elas têm, tipo, 70 centímetros de diâmetro. Agora, outras características que não são físicas é que ela tem um grande potencial de voo e que ela é da família dos ninfalídeos, que eu pesquisei sobre o que era a família e na maioria são insetos. Daí tem mais de 6 mil espécies e, tipo, na maioria dos insetos são as borboletas coloridas. Elas ficam... Só um pouquinho, Evelyn. Na maioria são insetos, não. Todas as borboletas são insetos, tá? Pode continuar.
Entra no PowerPoint, Helena. Peraí, vou desligar o microfone da... Ah, foi. Elas são da América do Norte e, tipo, assim, elas têm... Algumas dessas borboletas têm veneno e as outras, quando, tipo, um animal, como elas lá, uma ave e tal, elas têm gosto ruim. Então, tipo, elas não... Elas são comestíveis, mas não são muito... Enfim. Apreciadas. Aham. E como estão destruindo os lugares onde elas vão hibernar, que depois a Ana Clara vai falar onde é que elas estão sendo ameaçadas. Ameaçadas de extinção e são agentes polinizadores, né? Uhum. Agora eu vou falar o porquê que elas migram. Então, elas migram porque elas têm muita sensibilidade ao frio. Então, como elas ficam no Canadá, lá tem épocas do ano que é muito frio, neva, e com isso elas podem chegar até morrer. Então, elas vão para lugares mais quentes. México, Estados Unidos. E esses lugares que elas ficam estão sendo destruídos. Por isso que elas estão sendo ameaçadas de extinção. Certo. Tem até modos que elas fazem para ficarem mais quentinhas, que a Helena vai explicar no próximo slide. Uhum. Tá. Então, eu vou falar sobre a migração, tipo, o evento migratório mesmo. Peraí. Ah, tá. Elas normalmente percorrem 50 quilômetros por dia e elas param para comer e descansar durante o percurso todo. Então é uma coisa um pouco mais parecida com nós humanos, que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente para, a gente descansa, e enfim. O destino delas é ali a fronteira, mais ou menos, entre o México e os Estados Unidos. Inclusive tem uns parques preservados onde elas ficam. E eu não sei direitinho o nome, mas tem alguns parques, assim, tipo, sabe? Vou dar um exemplo, por exemplo, Sim, parques que são preservadinhos, né? da floresta amazônica. Tipo, a floresta amazônica é preservada e a gente pode ir lá visitar. É a mesma coisa com o México. Até alguns determinados lugares. Alguns lugares da floresta amazônica, né? Alguns lugares da floresta amazônica. Acontece assim, em setembro, que é quando começa assim, a ficar frio de novo no Canadá, elas atingem a fase adulta. E aí elas iniciam um trajeto de 4 mil quilômetros até chegar ao destino delas. Então, isso dá aproximadamente uns 80 dias para chegarem lá no México. É muito interessante que nenhuma delas consegue completar o ciclo, porque leva muito tempo, e a vida delas é muito curta. A expectativa de vida delas é muito curta. Então, são 4 gerações para conseguir concluir o processo de ir, voltar, enfim. Exatamente. Quando elas chegam lá, elas hibernam, né? Porque elas hibernam, não tem muito o que fazer. E aí, agora a gente vai falar algumas curiosidades sobre elas. E a Primeiro eu migração. quero começar falando de uma coisa que está na foto do slide da Helena. Que como ela mostrou ali, elas sobem nas árvores e ficam todas juntas no mesmo galho, com as asas abertas. Desse jeito elas se esquentam e não congelam. E aí Exatamente. tá um jeito abafadinho lá dentro. Além de estar juntinha, elas estão com as asas abertas. Porque normalmente borboleta ela pousa com a asa fechada, certo? Essas aí elas pousam com a asa aberta e ficam bem juntinhas umas das outras, porque com a asa aberta tem uma maior área de absorção de calor, certo? Com as asas fechadas, a área de absorção de calor diminuiria. Com a asa aberta, aumenta a área de absorção de calor, tá? Por isso que elas pousam. São muito leves, mas quando elas se juntam assim, muitas em um galho, o galho consegue chegar até a quebrar. Com certeza. Agora a gente começa as curiosidades mesmo. A migração delas é a mais longa entre os invertebrados. Elas são um inseto que tem a maior migração de todas. E elas já colonizaram outros lugares do mundo, por causa dessa capacidade que elas têm de voo e do tamanho da migração delas.
como a Austrália, o norte da África e Portugal. Uhum. E outra curiosidade tem a ver com Portugal também. Lá tem um local que é bom para elas viverem em todas as estações do ano. Ou seja, elas não precisam migrar. E elas ficam lá o ano inteiro. Aí, às vezes, elas mudam um pouquinho, vão mais pro sul, outro mais pro norte, mas continuam no mesmo local. Uhum. Ainda bem, né, que tem um lugar que tem essa possibilidade delas ficarem o ano inteiro, porque daí elas conseguem se reproduzir e o risco de extinção diminui um pouco, né? É porque, como a Helena falou, elas vão morrendo ao longo da migração que elas fazem. São Sim. 4 gerações. Então é mais difícil delas se reproduzirem. É. Então tá. É isso. Bom, muito bom o trabalho, bem legal, gostei, tá? Depois eu mando a avaliação para vocês eu mando por e-mail para uma e passo para as outras, tá bom? Combinado? Certo. Vamos ver, agora é o Kian, né? Kian. Ok, Kian Henrique. Oi. Só preciso que o Yuri apresente, porque ele é o que tá com o PowerPoint. Aqui, eu não sei onde ele tá. Tá, não, mas espera aí, todo mundo vai falar, né? Sim, mas é que ele que tá com o PowerPoint para apresentar. Tá, ótimo, entendi. Aqui, aí. Uhum. Dá para me ouvir, prof? Dá para te ouvir, sim. Já foi? Ainda não. Carregando. Tá carregando. Ah, tá. Aí. Calma aí. Pode começar, prof? Pode? Tá, então, a gente escolheu fazer sobre o camaleão, porque sempre quando você fala de camuflagem, é o animal principal que a gente lembra, né, que é o camaleão. E aí eu vou falar um pouco sobre eles. Eles são conhecidos porque... Putz, peraí, é melhor mutar a apresentação. Pronto, aí não fica dando eco. Tá, então, vou falar um pouco sobre o camaleão. E eles são conhecidos principalmente pela capacidade de mudar de cor, a capacidade dele de ficar da mesma cor de onde ele toca e de onde ele quiser, o seu corpo todo. E os camaleões fazem da espécie mais fascinantes entre os répteis. Eles são tipos bem diferentes de lagarto, devido aos olhos grandes e caudas enrolados, sendo que são encontrados tanto na selva quanto no deserto. Agora eu vou falar um pouco das características dele. O nome científico deles é Amaleonidae. Classificação dele é família. Classificação superior é acrodonta. Expectativa de vida dele é em 5 anos. Comprimento ele pode de 35 a 45 centímetros. E quando ele coloca os ovos, pode ir de 30 a 85. Tá, só um pouquinho, deixa eu só ensinar uma coisa para vocês. Quando eu vou ler classificação científica, tem algumas regrinhas que vocês não sabem ainda e não é erro, é só por desconhecer ainda, tá? E talvez nunca conheçam, depende do curso que vocês fizerem, né? Mas, por exemplo, ali, ó, Chamaeleonidae, né? Tá escrito assim, não tá? Mas sempre que tiver CH, a gente lê com som de K. Então, é K, e quando é AE, a gente lê E. Então, é Cameleonide, tá? Cameleonide. O nome científico
Na verdade, aqui eu estou falando não é do nome científico, né? Estou falando da família dele. Camaleonide é o nome da família. Então, tem várias espécies de camaleões, e aí cada espécie tem o seu nome científico, que é composto pelo gênero e por um nome específico. E aí, esses dois nomes juntos dão o nome da espécie, são o nome científico. Aqui, ali onde está nome científico é família. Mas não está errado, tá? Não está errado, porque vocês ainda não sabem todas essas regras de classificação, certo? É só para dar um conhecimento para vocês. Sempre que for chá, a gente lê K. Sempre que tiver AE, a gente lê E, tá? Então, fica Cameleonide, certo? Pode continuar. Eu vou falar um pouco. Répteis pertencem à família. Como que era, prof? Camaleonidae? Cameleonide. Camaleonide. É uma das mais da família dos lagartos, distribuída na África do Sul, na África, sul da Europa e da Ásia. Há cerca de 80 espécies de camaleões, a maior parte delas na África, ao sul do Saara, estando também presentes em Portugal e na Espanha. Eles são mais acostumados com o deserto, essas coisas, tipo lugares mais quentes. Eles se adaptam melhor. Agora, vou começar algumas curiosidades. Você sabia que os olhos dos camaleões têm um arco de 360 graus, que podem enxergar até duas direções ao mesmo tempo? Os camaleões também têm os olhos muito distintivos de qualquer réptil. Uma outra curiosidade é que, mesmo os camaleões tendo uma visão muito apurada, eles acabam sendo quase surdos, porque os tímpanos deles são quase tapados, sabe? Então, facilita muito o predador pegar eles. E uma outra curiosidade, a mais importante, é que tem muitos estudos que dizem que eles mudam de cor não só para se camuflar dos predadores, e sim pelo seu humor, forma de se comunicar, e também, a mais importante, para se camuflar dos predadores. Tem outra coisa que essa técnica de se camuflar não é só usada pelos camaleões. Tem muitos caras, tipo, nas guerras, que eles se pintam para se camuflar e ficar em lugares camuflados para poder atacar o seu inimigo. E ele pode usar, o camaleão, ele usa isso ao seu favor. E ele se alimenta mais de moscas e coisas, tipo, que a língua dele alcança. Tipo, a língua dele dá uma esticadona, assim, ele pega os bichos e tal. E tem uma substância pegajosa na língua, né? Sim, tipo uma colinha. E esses espinhos em cima dele, às vezes serve de proteção também. Não seja espinho, né? Tipo, esses negocinhos espetadinhos assim em cima serve de proteção. De proteção para ele. Foi bem importante isso que tu falou, né? Que não é só para se defender de predador, também para atacar, né? Também pode atacar as presas se camuflando no ambiente, é uma vantagem para ele. Foi muito bom tu colocar isso, tá? Gente, o que eu tenho para dizer? Eu acho que vocês conseguiram mostrar o que é a camuflagem, isso que o Kian falou agora no final foi bem legal, né? Porque mostrou os dois lados da camuflagem, certo? E assim, ó, o que eu tenho para dizer? O material foi produzido direitinho, tem uma sequência de pesquisa, tem tudo. Agora, tirando o Kian, o resto leu o slide. O Henrique agora no final ainda deu um toquezinho, assim. Vocês têm que parar com essa história de só ler, certo? Não é que vocês não possam ler, vocês podem, as meninas também leram, mas lê e comenta e fala, por exemplo, isso que o Kian fez agora no final, muito legal, dá uma arrematada, dá uma puxada, a Ana Clara também interferiu na apresentação. Quando fica só leitura, é muito ruim, a apresentação não fica boa, certo? Então, assim,
Por exemplo, as meninas que apresentaram antes, de modo geral, todas fizeram isso. Liam um pouco, comentavam. De modo geral, então, a nota de apresentação delas é uma só. Agora aqui eu vou dar nota de apresentação diferente. O trabalho estava muito bom, mas a nota de apresentação vai ser diferente para cada um de vocês, tá? Certo? Então, para a equipe anterior, a nota vai ser da equipe, porque estava muito redondinho, tá? As apresentações estavam muito parecidas, o trabalho estava muito bom também, muito legal, esteticamente muito bonito, né? O conteúdo estava bem sequenciado, certo? Então, a nota da primeira equipe vai ser uma nota para a equipe. A nota da segunda equipe, eu vou mandar para cada um no seu e-mail a nota que tirou, porque vai ter essa pequena diferença da apresentação, certo? Pode falar, Kian. Não, eu tava concordando. Beleza. Tá? Certo? Próximo é Bernardo, Nosso grupo. Noan e João Pedro. Ô, prof, Oi, fale. Posso botar para apresentar já? Pode. Deve. A gente vai até 12h10, né? Vamos lá. Ai, que boa. Ô, prof, dá para me escutar? Dá, tranquilo. Ah, tá. Ok. É que eu pensei que eu tinha me mutado, daí não ia dar para... Ok. Primeiramente, prof, a nossa apresentação é o mimetismo do povo Mime. Mas antes de eu falar sobre ele, eu quero falar sobre o que é mimetismo. Já que o mimetismo é uma adaptação de quando um organismo ele imita algumas características de uma outra espécie para enganar os predadores ou as presas desse organismo. E assim, no nosso caso vai ser o povo Mime, tá? Aqui. Eu vou passar para o João Pedro, ele vai falar as características. Oi, tá me vendo, prof? Tô te ouvindo. O nome dado ao animal com a capacidade de imitar outros animais locais é o peixe mímico. Tal. Eu não sei pronunciar o nome científico, tá, prof? Peraí, alguém pode me mutar antes? Não me muta, deixa. Ele pode imitar vários animais, como, por exemplo, peixe-leão, cobras marinhas, enguias, etc. Ele imita esses animais para eludir predadores de forma que eles não o predarem. O polvo mímico pode ter um crescimento total de 60 centímetros, 2 pés, incluindo seus tentáculos. O polvo mímico, além de imitar outros seres vivos, tem a capacidade de se misturar com seu ambiente. Me ouvindo, prof? Tô. Então, o povo mímico, ele imita vários animais locais, como o linguado. Esse peixe venenoso é imitado pelo povo mímico. Para fazer isso, ele atrai seus braços, seus tentáculos, né, em uma cunha em forma de folha e se ondula na forma de um peixe livre, nadando. Peixe-leão. Para imitar o peixe-leão, ele paira acima do fundo do oceano com seus braços abertos. Cobras do mar. O polvo enterra seu corpo deixando parte dos seus tentáculos para fora, assim imitando uma cobra do mar. Os cientistas acreditam que essa criatura pode se passar por anêmonas, arraias, camarões e até mesmo águas vivas.
Aqui estão algumas imagens do povo mímico. Aqui é ele imitando um linguado. Aqui é ele imitando um peixe-leão. E aqui ele imitando a cobra. Também, no próximo, temos as informações gerais do povo mímico. E ele é um povo da espécie, é uma espécie do Indo-Pacífico, que ele só foi descoberto em 1998, na Indonésia, tanto que, atualmente, ele é o único animal marinho conhecido capaz de imitar tantos animais assim. Embora, é claro, alguns outros animais possam imitar outras espécies, esse é uma espécie diferente, né? Ele é o que mais consegue imitar animais. E deu para ver, né, Bernardo? Hã? Deu para ver, né? Ele imita um monte de coisa. Então, Sabe que eu não lembrava desse povo? prof, ele não é tão grande, né, como a gente tinha visto ali. Ele não parece tão grande, tanto que tem um vídeo ali que depois eu vou te mostrar ele e um caranguejo, tá, prof? Ele também, prof, como a maioria dos polvos, é claro, ele pode mudar a cor e a textura da pele, tanto que, assim, ele consegue se disfarçar de uma anêmona, de vários animais. E daí, é claro, ele se disfarça de algas e corais usando aqueles sacos de pigmento conhecido como os cromatóforos. Também como aquele comportamento que quase todos os povos têm de ter uma forma de algumas pedras e outros animais, é claro, né, prof? Daí agora eu vou mostrar um vídeo aqui, tá? Dele imitando os animais, tá? Não sei se vai dar para ver muito certinho, mas espero que dê, né? Eu vou voltar aqui para carregar. Demorando. Ó, prof. Só aí que dá para ver que é um polvo, né? Só aí, mas depois tu vai ver quando ele encontrar o caranguejo, ó. Quando o caranguejo for, ó, agora. Ó, parece uma serpente agora. Na verdade, olha o que ele faz. Isso aí esse daí é graças aos cromatóforos. E tu viu que ele conseguiu meio que fazer umas membranas com uns tentáculos, né? Ó, imitando um linguado. Ele tá imitando o linguado agora. Dá para ver o formato, né? Exatamente. E se ele parar, aí mesmo que fica parecido com o linguado, né? Ó, esse é o linguado e ali era o polvo. Ó, tem hora que ele fica muito parecido. Só faltava ele ficar da mesma cor, né, prof? Daí mas também, dependendo... ó, ele tá imitando agora, prof, não sei se não fica muito parecido, mas ele tá imitando um peixe-leão. Aquele peixe venenoso, sabe? Eu achei mais parecido com o lírio do mar, que é um quinidário.
Nunca ouvi falar desse lírio do mar, mas pareceu. Mas pareceu, aquela hora que ele abre, assim, todos os tentáculos, dá a impressão de ser um lírio do mar grande. Olha ele imitando a cobra. Aí ele deixa só um tentáculo para fora, né? Acho Deixou que são dois ali, ó. Aham. Ele tem sorte que a cobra é da mesma, é toda listrada, que nem ele. Olha só. Facinho. Ó, aí parece um lírio. Acabou a apresentação, prof. Tá bom. Então, vamos lá. De novo, eu volto a falar para vocês. Próximos trabalhos, tomem cuidado. Não estou falando para ti, tá, Bernardo? Porque tu estava discutindo e conversando sobre o que pesquisou. Mas João Pedro e Noam leram. Tá? Desculpa te atrapalhar, mas é que a minha internet tinha caído, e aí eu tinha caído da aula junto, aí agora já... Tá. Não tem problema. Certo? Então, gente, leitura torna a apresentação só regular, tá? Então, vamos supor, num trabalho, o trabalho pode ser lindo esteticamente, a pesquisa pode ter sido bem organizada, com todos os dados principais que precisavam ser pesquisados, isso demonstra que conseguiram, né, tiveram capacidade de selecionar informações, né, isso é bom, mas aí quando eu vou e leio, simplesmente leio, né, fica uma apresentação regular só, certo? Então, se eu nessa avaliação eu olho estética, porque como vocês estão usando PowerPoint, imagens, né, eu trabalho a estética, como eu sempre trabalhei em tudo que é trabalho que vocês fazem, né, os recursos, nesse caso, por exemplo, a equipe usou um recurso, que foi o vídeo, isso é muito legal também, né, mas a apresentação tem que ser uma nota individual, não tem jeito, né, para algumas equipes. E essa equipe também, a nota de apresentação vai ser individual, tá? Certo? Mas o trabalho estava bem legal. Na verdade, as críticas são para vocês irem aprendendo, né? Vocês vão aprendendo. Ó, já tiveram condições de pesquisar, fazer uma pesquisa legal, botar um vídeo junto, né? Tudo isso é muito legal, é muito bom. Estão conseguindo fazer um PowerPoint mais legal, com menos texto, né? Usando outros recursos, isso tudo é muito bom. Mas alguns alunos têm que melhorar a sua apresentação. Às vezes é só se dispor a falar daquilo que aprendeu, sabe? Não precisa ler tudo que está ali, certo? Se me contar o que lembra, já é legal. Entenderam? E a apresentação fica mais legal. E às vezes, quando a gente começa a falar daquilo que a gente lembra, se a gente realmente, né, está inteirado da coisa, a coisa flui e a gente acaba falando mais coisas até do que a gente imaginava que ia falar. A gente não pode se prender àquilo que a gente escreveu só, tá? Então, tá bom. A aula acaba em 5 minutos, né? Será que dá tempo para o Arthur apresentar, Arthur? Não sei, acho que dá. Deixa eu ver se é tu. Seria tu. Dá? Quer tentar começar? Se não der, a gente continua na próxima. Posso tentar começar. Então tá bom. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Tá. Vou botar aqui pra começar. Tá. Ai, caramba, eu comecei no errado aqui. Já calma, fica tranquilo. Tá bom.
Tá. Deixa eu carregar. Tá, eu vou falar sobre a migração da águia careca. Aham. Tá, primeiro eu falo a característica. Característica é que é uma ave que melhor a apresentação nos Estados Unidos. E que também nos Estados Unidos ela é o símbolo oficial do governo americano, que antigamente ela era muito usada, agora não é tanto usada, mas virou faz parte do símbolo oficial do governo americano. Aham. Possui uma altura de asa de 2,5 metros e um comprimento de 1,1, que apesar de entre 3 a 6,5 kg, bastante conhecida pelas asas brancas, que também ela tem um nome bem estranho ali, que é Aliaetus leucotomis, que é o verdadeiro nome dela, que pode chegar a 28 anos. Tem algumas que passam, mas a maioria chega a 28 anos. O caso mais notável no meio ambiente é que constrói um ninho perto de lagos, que tipo, ela bota o ninho perto de lago e daí ela fica cuidando ali. E também eu queria dizer uma característica que os filhotinhos, eles têm um bico muito forte e muito potente, e eles também, a comida deles é o salmão e o peixe. E às vezes eles matam pequenas presas. Tá, eu vou falar sobre a migração agora. Uhum. A águia careca permanece abundantemente no Alasca e no Canadá, nos Estados Unidos. Mesmo após a reintrodução, está pensando em, através de rápidas e comer lagartixas, para apanhar peixes nas margens dos rios. Seus negócios, apesar também se alimentam de pequenos mamíferos. E também a migração dos pequenos filhotes, eles sempre vêm aqui para o sul, porque a migração deles é dos Estados Unidos para cá. Também só um pouquinho, Arthur. Eles migram, os filhotinhos já migram? Porque, tipo, os migratinhos, eles vão devagarzinho, que daí, tipo, a águia, que é a águia careca, ela, tipo, ela vai levando comida para os filhotinhos vão caminhando até o sul. Que As mães, então, na verdade, a migração é da família inteira. Sim. Entendi. Eles vão até bastante rápido, eles atingem velocidade de 170 por hora e quando mergulhando atingem 160 por hora. Tá. Ali a comidinha dos filhotes, eu já tinha falado ali mais ou menos, que eles têm falou. Ali já tinha falado. Aqui é uma foto dela e também uma curiosidade que quando elas são grandes, elas não ficam tanto tempo com os filhotes, e sim pegando comida para os filhotes. E às vezes a águia careca, ela nem come, às vezes, ela dá comida para o filhote. E é isso. Tá. Ela, então, é bem mãezona, né? Ela deixa de comer para trazer comida para os filhotes, né? Sim. Foto linda essa, né? Sim. Maravilhosa. Como é que conseguiram tirar essa foto, né, Pro? Pois é, maravilhosa essa foto. Linda, né? Então tá, Arthur, olha, seguinte. Achei interessante tu buscar uma ave que pouca gente conhece, tá? Sim. Mas tu tá muito nervoso, né, Arthur? Um pouco. Um pouco, bastante, né? Gente, vocês têm que ficar calmos, tá? Vocês têm que ficar calmos e têm que pensar que vocês estão contando uma coisa que vocês aprenderam, né? Sim. Então, não precisa ficar nervoso. Pesquisou, conta aquilo que pesquisou. Se achar que o PowerPoint vai atrapalhar, liga o microfone e conta tudo que aprendeu, tá? Então, tipo assim, né, no caso do Arthur ali, para ele não ficar nervoso. Olha, eu pesquisei sobre a águia careca, ela migra de lá até tal lugar, e ela tem filhotes que têm os bicos muito potentes, os filhotes se alimentam disso, daquilo, entendeu? Vai falando assim, vai falando o que aprendeu, certo? Sim. Tá? Para não ficar nervoso, tá bom?
Então tá, gente. Então deu a nossa aula por hoje, né? E amanhã a gente volta, tá? Prof. Até amanhã. Tchau. Professor. Tchau. Tchau, até amanhã. Prof. Quem queria falar comigo? Meu Deus.